Ainda em Brasília, a Câmara dos Deputados retomou hoje o trabalho legislativo. O repórter Afonso Marangoni está no Congresso Nacional e tem as notícias do dia na capital federal. Afonso, boa noite. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Falo aqui do icônico Salão Verde da Câmara dos Deputados, que voltou a ter um pouco mais de movimento nesta segunda-feira. A Câmara faz nesta semana uma chamada Semana de Esforço Concentrado para se votar temas prioritários. A gente sempre reforça que nesse segundo semestre não estará cheio aqui o tempo todo, justamente em vista das eleições municipais que muitos deputados e senadores estão envolvidos. No caso dessa Semana de Esforço Concentrado, o tema mais importante que deve ser votado aqui é a segunda parte da regulamentação da reforma tributária. Neste caso, é para se analisar ali como ficará o comitê gestor do imposto IBS, que vai juntar o ICMS estadual e o ISS municipal. Então, como será feito a gestão deste comitê? Em relação a essa questão da reforma tributária, o tema é prioritário e o relator do texto até aqui, que é o Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, se mostrou muito otimista com a aprovação do tema e disse, inclusive, que crê que esse tema passe com mais facilidade do que a primeira parte, que agora já está sendo analisada pelo Senado Federal. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele deu uma declaração à imprensa hoje mais cedo, depois de um encontro com o presidente Lula e com dois líderes do governo, no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, e na Câmara dos Deputados, José Guimarães. Ele disse que, de fato, a prioridade aqui no Congresso Nacional para o governo federal é retomar as pautas de crescimento da economia, de controle da inflação e também de aumento do emprego. E que, neste caso, o principal é, sim, o tema da regulamentação da segunda parte da reforma tributária, que ele crê que vai passar ainda esta semana aqui na Câmara dos Deputados. O ministro Alexandre Padilha também tocou em outros temas e disse, inclusive, sobre aquela questão das emendas PIX que foram restringidas por decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Ele negou que exista interferência do Palácio do Planalto nesta questão. Vamos acompanhar um trechinho. Não tem qualquer digital ou participação do governo, do executivo, qualquer ministro do governo, naquilo que é a decisão da Suprema Corte. O governo atual cumpriu as decisões anteriores da Suprema Corte sobre esse tema. Melhoramos mecanismos de acompanhamento, estabelecemos critérios, foi cumprido situações, por exemplo, de avaliação, como solicitava a Suprema Corte de avaliação da execução de obras, da qualidade das obras, né? Então, cumprimos exatamente que a Suprema Corte tinha tomado decisões em relação a chamado RP9. Né? Na medida que vierem outras decisões sobre as emendas de transferência especial, como você citou, ou qualquer outra emenda, quando tiver uma decisão final, que cabe ao governo exatamente cumprir essa decisão final.